Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte, que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Já baixa o aplicativo da Olá Podcast lá na sua loja virtual. Também acessa www.olapodcast.com.br para você ter acesso a todos os podcasts aqui da Olá. O Pod Esporte também está no Spotify e está aqui no YouTube também, então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o lembrete, toda aquela história de youtuber que você já conhece. Hoje, mais uma vez, estou em casa porque o papo é sobre handball, com uma referência do esporte nacional. Seja muito bem-vindo ao Pod Esporte, Mayara Fier. Bem-vinda. Bom, obrigada, Diogo, pelo convite. Eu costumo falar que para mim é sempre um prazer participar de qualquer coisa que vai falar do handball, né, que faz parte da minha vida. E então, muito obrigada. Tô vendo você falar aí, já tá super, né? A prática. Praticamente um trava-línguas, esse pode não sei o que lá, mas eu tô muito feliz de estar aqui fazendo parte. Você me imagina quantas vezes eu errei pra falar podcast, Pod Esporte e Olá Podcast. São três coisas que toda hora dá um trava-língua. Mas tô feliz demais que você veio. Acho que você, da minha geração, acho que a gente participou de competição júnior, acho que júnior, acho que no né? Júnior. Eu era juvenil ainda, tá? Mas... Tá bom, sou mais velho, não tem problema. Mas acho que júnior, né? Acho que é uma competição de Cascavel, foi pode no ser? Paraná, Cascavel. No Paraná, isso. Enfim. Então faz tempo que eu te acompanho, que, né, acho que questão de acompanhar, de estar junto na modalidade, de ver, você tem uma trajetória muito bacana, né, de Europa e tudo. Como é que foi essas equipes que você jogou na Europa? Quais foram? Quais os países que você... Foi um monte, eu saí do Brasil em 2007, dezembro de 2007. Passei por a equipe de León na Espanha. Fiquei 2 anos e meio ali. Depois eu fui para uma equipe em Mills, na França. Fiquei 2 anos. Depois fui para a Áustria e fiquei 1 ano naquele projeto que tinha, né, junto com a confederação. E o último clube que eu estive foi na Dinamarca, na cidade de Nykøbing. Mas você não... Mas essas idas e vindas, você não veio pro Brasil, né? Eu cheguei a ficar no Brasil quando eu saí da Áustria. Eu vim pro Brasil recuperar, que eu tive uma fratura por estresse na tíbia. Aí eu fiquei 1 ano aqui no Brasil, 6 meses recuperando. Aí eu voltei, ainda tava não tinha essa janela para voltar. Então eu fiquei em Blumenau treinando, que o meu último clube no Brasil tinha sido Blumenau. Então o Graciano abriu as portas lá para eu ter um lugar para voltar a me preparar, até porque era o ano do Mundial 2013, eu tava sem clube por conta dessa lesão. Então eu fiquei me preparando. Você foi pro Mundial sem clube? Fui. Essa é uma das histórias aí do Mundial 2013. Esse Mundial, a gente vai falar bastante sobre o Mundial aqui, mas tem várias histórias aí, né, cara? Tem bastante história legal, histórias tristes. Porque você vê, tipo, o título mundial, aí conversando, né, com algumas pessoas e tal, com o Alex, que eu tenho bastante proximidade, teve muita cagada no caminho, né? Sim, a gente fala assim, né, a questão do Mundial, começou tudo errado e no final deu tudo certo. No começo foi uma preocupação muito grande, porque teve muita história que a gente falou, é tudo pra dar ruim mesmo. De atleta machucada, né? Chegou machucada. Exato, mas foi superação e aquela coisa assim, de usar as coisas ruins pra superar e pra usar o lado positivo pra gente, aquela coisa do brasileiro, né, que a gente vai na raça, a gente usa essas coisas ruins pra crescer mesmo, nessas adversidades. Então foi só quando chegou lá no Mundial mesmo que as coisas foram começando a dar certo. Entendi. E quando você foi em 2007, não era uma coisa... Quantos atletas tinham fora? A gente tinha um histórico aí de, acho que Dali, né, uma galera mais velha, Xana, que tinha ido... Eu não tenho, assim, não consigo mensurar o número exato, mas na época já tinha saído Pateta, Aline Chicória, Xana, Dara, Silvelena, Deonise... só nome mas assim, era pouco, né, pro que a gente tem hoje, como está hoje pro Brasil, né, hoje a gente já tem uma imagem diferente lá na Europa, então era bem poucas meninas que tinham. Eu até falo assim, uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão que eu tranquei minha faculdade quando eu fui para lá. Eu estava na metade, estava cursando fisioterapia na FURB em Blumenau. E eu tranquei porque eu pensei assim, pode ser que eu não tenha uma outra oportunidade. Então, assim, quando eu converso com o pessoal que está saindo agora, eu falo, se você tem a oportunidade de terminar sua faculdade para ir mais tranquilo, porque o handball a gente não sabe se é para o resto da vida, se é para longo prazo ou curto prazo, ele não é para toda a vida, então a gente tem que pensar nesse pós.
Então eu sempre falo para quem hoje tiver a oportunidade, pensar bem, se der para terminar a faculdade, eu falo, não me arrependo, porque na época eu achava que talvez não tivesse outra oportunidade por conta disso, de ter poucas meninas lá fora. Então eu falei, não, acho que eu preciso ir, porque vai que essa oportunidade não venha outra vez. Mas hoje eu acho que o caminho está bem aberto aí, acho que o handball do Brasil tem um respaldo muito grande lá fora. E sempre que eu converso com as meninas que vêm, né, pedir, e aí, como é a experiência, o que você acha? Eu sempre falo assim, se tem oportunidade, se você já está aí meio encaminhado dentro de uma faculdade, para tentar terminar. Então, foi uma época assim que ainda tinha poucas meninas. Você fala poucas meninas, você citou aí pelo menos umas 5, né, de 2007 ali, acho que tinha a Ana também, irmã da Duda, já tinha ido, Ana tinha, a Duda também estava assim, recém umas 5, 6 pessoas. Milene. E aí fazendo esse paralelo com o masculino, em 2007 eu lembro que tinha Bruno Souza, né, que já ali em 2007 já era Bruno Souza. O Borges foi em 2007, se eu não me engano. Tupã, e não lembro de outro atleta brasileiro lá. Você acha, eu tô perguntando isso pra você porque é curiosidade, porque eu acho que a questão da evolução do handball feminino no Brasil, em questões de seleção, de atletas indo para fora, você acha que tenha muito com a relação do biotipo da mulher brasileira não ter claro que tem na Europa, tem um monte de menina muito grande e tal, mas do biotipo da mulher brasileira ser um biotipo que não é tão, né, diferente, o que eu quero fazer é tão discrepante como era o masculino naquela época. Então você falou, eram poucas meninas, mas eram 5, 6, 7, talvez 8, não sei. No masculino, pouquíssimas. Você acha que essa questão do biotipo tem essa relação com o biotipo de a Europa ter olhado para o Brasil um pouco antes, ou foi outra situação? Porque se a gente for pensar em resultados, a seleção feminina foi campeã pan-americana em 99, até então ficava em terceiro, perdia pro Canadá, eu sou dessa época, eu lembro disso. Uhum. Perdia pro Canadá. Então assim, de 99 para cá a evolução foi muito mais vertical no feminino do que no masculino. Você acha que tem a ver com o biotipo? Sim, eu falo assim que dentro do Brasil a gente tem muito material humano. Teria condições, né, de ter muita gente para ir, a gente vê muita gente se destacando, mas eu já tinha uma vez conversado com alguém sobre isso, que eu achava que essa diferença física para o masculino tinha essa relação, sim. Acho que para nós mulheres a gente não vê tanto essa diferença. Acho que foi a questão mesmo de ter essa abertura, essa porta, né, que se abriu para a galera sair. Os clubes lá da Europa olharem para o Brasil de uma forma diferente. A partir do momento que foi saindo, foi tendo mais essa oportunidade e essa troca, né? Quando o Juan chegou no Brasil também abriu muitas portas. Eu fui uma das meninas que fui... o clube chegou até mim para conversar, porque o Juan tinha comentado que eu estava na seleção com ele, era uma menina jovem. Aí as meninas já tinham algumas brasileiras jogando lá que falaram, porque até então eles não tinham esse conhecimento de meninas que estavam se destacando. Então eu acho que muito mais o handball feminino começou a abrir as portas por conta de começar a ser vista do que a relação mesmo dessa parte física. E para o masculino, a gente vê que até a crescente da seleção, por exemplo, bater de frente com outras seleções, foi bem anterior. Hoje você vê assim, hoje a galera tá muito mais ali nessa parte física, a gente vê uma comparação bem mais de igualdade, né? Entendi. E aí é engraçado porque a seleção feminina, e aí, na verdade, não é nem questão, eu ia falar de uma coisa, mas vou voltar um pouquinho. Essa história da saída das jogadoras, das atletas mulheres para a Europa, hoje a gente vê esse reflexo no masculino, mas no feminino acho que aconteceu antes. Porque como saiu a história do cobertor curto, então foi todo mundo para fora, seleção, resultado, título mundial, hegemonia absurda nas Américas, né? A gente olha hoje, até hoje a gente olha para a Argentina e fala que está muito longe, que é a segunda equipe das Américas, mas quando a gente olha para o nosso produto interno, a gente... já há bastante tempo a gente vê uma defasagem muito grande, né? De competitividade, enfim. No masculino tem também, só que acho que o masculino demorou um pouco mais. Hoje a gente está tendo esse reflexo porque começou esse êxodo dos atletas em 2013, por aí. O feminino foi antes. Então a Liga Nacional Feminina ela se esvaziou muito antes, né?
até hoje eu vejo essa dificuldade, acho que o feminino deixa, pelo amor de Deus, não vai se ofender, e nem quem do feminino, né, vai se ofender com o que eu vou falar. Os feministas pelo amor de Deus, mas eu vejo uma qualidade técnica na Liga Nacional Feminina muito abaixo do que eu vi lá atrás, né? Eu acho que a gente não conseguiu repor, e cada vez mais cedo as atletas estão saindo tanto no feminino quanto no masculino. Me dá a solução aí de como resolver esse produto nosso interno. Aí é complicado, né? Você me complica aqui. Mas eu acho que são 2 fatores, assim, dentro do feminino que a gente vê. Isso de ter saído muita gente agora, desde antes, né, do masculino. Então começou a abrir as portas aí, sair muita gente. Mas tem a questão também, a gente viu muito clube quebrando, né? Muito clube que depende de prefeitura, isso é complicado também. E aí as meninas se vendo nessa, sem opção de ficar aqui no Brasil, de não ter para onde ir, ter que... Sumiram muito mais equipes femininas do que masculinas, exatamente. Isso é verdade. Né? Então, teve época que o masculino conseguiu manter aí uma de 5 a 8 equipes, até 10 na Liga Nacional, o feminino não conseguia arrumar 5 equipes para jogar. Teve Liga Nacional, acho que com 3 ou 4. Exatamente. Então, essa questão dos clubes aí, no feminino, acho que pesou bastante também. Agora, como resolver isso? Eu sou uma pessoa assim que eu falo, eu estou aqui à disposição para o que eu posso ajudar dentro do esporte. Sei que você também é uma pessoa que está sempre aí. Tentamos, né? Mas assim, é o que eu falo. Hoje, até a Liga Hand Feminina, que é um grupo aí que formou uma associação para tentar melhorar essa questão do handebol feminino no cenário aqui brasileiro, eu faço parte aí das capitãs que se juntam. A gente tem um grupo de capitãs que participam um pouco das reuniões para tentar entender, para tentar ajudar, mas é o que eu falo, assim, eu não entendo nada de gestão, eu não entendo nada de política, não sou muito fã da política, isso é um pouco ruim, mas é uma coisa que me estressa muito. Mas assim, o que eu posso ajudar como atleta, com a experiência que eu tive fora, aqui dentro do Brasil, dentro da seleção, eu estou tentando, assim, dentro dessa entidade, eles deixaram muito aberto, é uma proposta que eles trouxeram, né, dos atletas participarem, do atleta ser o produto realmente dessa... Mas assim, não é só isso, né, é muita coisa que envolve, hoje dentro, assim, a gente vai dando ideia, mas daí quando eles vêm com algumas respostas, assim, você fala, putz, não é tão simples, não é somente o nosso sonho, a nossa ideia. Não mas no meu ponto de vista, chama Abra Hand, não é? Isso. A Abra Hand, ela já nasceu vitoriosa só por isso que você me falou. Porque, como você disse, eu também não entendo de gestão, eu também não... tão pouco de política, e acho que vale a gente fazer esse parênteses aqui, porque a gente passou por um processo que pelo menos para mim foi muito dolorido, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar da minha ingenuidade, da nossa ingenuidade, porque você estava junto, né, comigo na questão da eleição dos atletas, da confederação, da comissão de atletas, mas voltando à Abra Hand, por querer escutar quem faz o espetáculo, quem está ali dentro, quem quer escutar os treinadores, os atletas, quem faz realmente o negócio acontecer. E quando isso começa a incomodar algumas pessoas, né, a gente começa a ver pessoas querendo criar situações para que isso não dê certo, que foi o que aconteceu esse ano. Porque eu acho, e aí, cara, vou falar mesmo, eu acho um absurdo a Abra Hand nascer com o intuito de melhorar um produto, de querer ter um produto, e uma gestão não querer que esse produto seja o principal produto. Né, uma gestão que tem dificuldades, né, que assumiu há pouco tempo, que, enfim, está tentando arrumar a casa, acredito muito que estejam querendo arrumar a casa, mas não querer deixar na mão dos clubes, na mão de atletas, a organização da Liga Nacional. E aí se criou hoje uma divisão, e quem sofre com isso, mais uma vez, são os atletas, que tem que se dividir, porque uma competição que já estava toda estruturada, precisava acontecer, a confederação cria a Liga Nacional em paralelo e diz que não vai dar chancela porque tem que ter... Então, assim, eu acho que faltou um pouco de diálogo nesse momento de pós-pandemia. Pós-pandemia não, a gente vive ainda um momento muito difícil de querer unir forças pela modalidade. Eu não entendo porque foi feita essa... Não sei se teve racha, teve gente que brigou e tudo, mas o porquê não as equipes todas se juntarem em uma única liga onde os clubes estavam organizando aquilo.
E aí não tem jeito da gente passar e voltar na questão da comissão dos atletas que a gente passou, que foi um momento ali de ingenuidade que eu disse, porque o grupo de atletas que eu fazia parte, errado ou não, de querer se juntar forças, todos ali que estavam naquele grupo tinham o intuito de melhorar a modalidade. E hoje, sinceramente, eu não vejo uma comissão de atletas com força de querer melhor e nada. A gente acabou de voltar de uma Liga Nacional, de uma fase de Liga Nacional, onde o jogo atrasou 1 hora porque tinha goteira e vamos jogar assim. Mas calma aí, como é que vai jogar assim? Tem questão de lesão. Não, tem que jogar porque aí o horário e tal. Enfim, polêmico, mas... Ia falar isso, me colocou aqui na polêmica. Não, mas assim, mas não é nem, acho que assim, não é nem você querer se posicionar, mas é uma coisa que me incomodou, que eu saí muito machucado, muito ferido pelas coisas que falaram da gente, né, das inverdades, todas as mentiras que falaram, porque um monte de mentira, por conta de uma eleição de atletas que estava mais preocupada com eleger um grupo do que em olhar para os atletas. O que você falou, assim, eu concordo totalmente, e o que mais me doeu, assim, é ver essa briga por querer queimar algum atleta ou outro numa questão de que a gente tinha que pensar no bem da modalidade. Então, acho que isso, assim, só mostrou... eu também, o meu pensamento foi bem ingênuo quando eu entrei nisso, assim, eu falo, eu não entendo de gestão, o que eu tenho aqui para oferecer é a questão de experiência como atleta, porém, eu acho que o fato de eu querer ajudar já é um pouco ali para ter alguma coisa. Então, assim, eu fui bastante ingênua também nessa situação, porque eu pensei, não tem nada a ver com política, mas hoje, participando até da Abrahend, eu vejo que tem muita questão política. Que tudo é política, exatamente. E é uma pena, porque a gente deveria querer se informar mais em relação à política, querer saber como essas coisas funcionam. Acho que é uma coisa, assim, que da experiência que eu tive na Europa, eu via que as minhas amigas dentro de clubes entendiam muito da política do país delas, e que a gente não tem muito essa cultura aqui no Brasil, que a gente deveria ter. E é uma pena, porque acho que é um passo para trás, onde a gente queria dar um passo para frente para ajudar a modalidade a crescer no momento que a gente está passando por um momento difícil dentro da modalidade. Também acredito que a gestão que entrou ali quer mudar, sim, mas vai ser muito lento o processo, porque pegou a confederação ali numa fase muito ruim. Completamente afundada. Mas assim, veio a Abrahend para querer somar forças, para querer construir uma coisa legal, esse pensamento de vamos melhorar a modalidade. Infelizmente, o papo não deu liga. Tem as divergências aí de opiniões, um pensa de uma forma, um pensa de outra, e não conseguiu chegar num acordo. Não estava lá para falar se teve briga, se não teve, dizem que foi tudo aí tranquilo. Mas não entraram num acordo, que eu acho que foi ruim para a modalidade, para o handebol feminino foi muito ruim. Porém, é a realidade que nós temos agora, e a Abrahend foi uma associação que abriu pra gente, vamos tentar caminhar junto, vamos ver se a gente consegue crescer junto. A gente quer melhorar o esporte feminino no Brasil, o handebol feminino no Brasil. A gente acha que o produto principal do handebol feminino são as atletas, então a gente quer mesmo trabalhar dentro desse pensamento. E falo até que no começo, assim, a gente viu meio que tudo ficando, se apagando, todo esse auê que eles fizeram no começo de que vamos fazer, não sei, e a gente ficou super empolgada, as atletas, e de repente ficou meio morno o negócio, e a gente foi atrás, a gente cobrou, e aí, não, é verdade, a gente precisa disso, então a gente acabou entrando aí, se unindo um pouco, até dentro dessa associação, a gente tem uma mulher, né, porque os outros são técnicos homens, que é a Kátia Manajás, que é do Espírito Santo, e ela é uma pessoa, assim, que a gente vê que ela tá
lutando, está tentando buscar, porque ela acredita muito nessa coisa do empoderamento feminino. Então, é uma pessoa que está muito em contato direto ali com as capitãs e a gente tentando fazer esse trabalho, assim. Hoje, por conta da pandemia, eles quiseram manter essa competição porque precisa fazer alguma coisa para poder mostrar para colaboradores, para patrocinadores, mas não teve como fazer uma coisa grandiosa por conta dessa pandemia, do momento que tá vivendo, tudo ficou meio complicado. Então, não fez grandioso, mas dependendo do ponto de vista, você vê lá uma rede social que seja organizada, você vê transmissão de todos os jogos, sabe? Você vê uma coisa ali, uma vontade de querer fazer o negócio direito. Exato, e é isso, assim, é a questão da vontade de tentar fazer o diferente. Então, assim, a gente vai dando as ideias, mas é o que eu falo, assim, até, né, nas nossas conversas, o que a gente fala, assim, o que a gente, muitas vezes, quando chega vamos dar a ideia de fazer os jogos com efeito de luz, uma coisa, vamos falar, lá na Europa, a entrada dos atletas né, sai de um túnel e tem a luz, fazer jogo evento, de luz, um show. Exato. Mas isso aí vai ter que gastar dinheiro. Tipo, um clube fala, isso aí vai ter que gastar dinheiro, isso aí demanda não sei o que, não é todo clube que vai ter. Mas eu falei assim, acho que a gente tem que tentar não ir nesse pensamento de que... Porque depois a gente a gente fala assim, queremos que o campeonato seja diferente, que tenha alguma coisa diferente, que tenham ideias diferentes. O que vocês têm para dar? A gente dá ideia, só que chega lá na hora dos clubes votarem, então, mas daí não vai ter, a gente não vai ter dinheiro, a gente não vai ter como o transporte para fazer dessa forma. Então, vai voltar naquilo. Não, então a gente tem que fazer porque tem que acontecer, mas não é o que seria melhor para as atletas, então melhor é reunir e fazer o jogo 4 dias seguidos, mas isso não é o melhor para o atleta. Então, cadê aquele pensamento de que a gente pensa no atleta? A gente sempre vai esbarrar na história do investimento e tal, mas, por outro lado também, assim, eu vejo, principalmente no handball, a gente identifica muitos problemas e se traz pouquíssimas soluções. Então, assim, identificou o problema. O jogo de luz e tal. Quantos projetos estão na rua para uma produtora de evento para mostrar que tem ali uma liga nacional organizada por mulheres que chama Abrahend, que está tentando se desvincular da confederação com a chancela, sem briga, está tentando se desvincular, montar um produto legal. Quantos projetos desses estão na rua? Mas é isso que daí é o que eu falei, assim, em vez da gente ficar assim, já entrando na barreira de que é um problema para os clubes, que é um problema para a Abrahend, a gente tem que pensar na solução. E eu falei, a solução é a gente ter um projeto pronto para apresentar, que é o que a gente tem cobrado. A gente precisa ter um projeto. Eu chegar numa empresa e falar que eu não posso falar de boca a boca, então, eu tenho uma liga ali que ela vai acontecer assim, assim, assim. Não é assim. Então, eu preciso de um projeto. E segundo, eu falo assim, o handball é uma modalidade que tem muitos apaixonados. E eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria de estar fazendo parte para colaborar de alguma forma. E então, assim, não adianta... Eu falo também, uma coisa que a gente tem que mudar. Não adianta ser só técnicos que se juntaram, as atletas ali, e não entender de gestão, de política, de marketing, de publicidade. Precisa ter pessoas específicas que entendam, que tenham uma formação, que tenham estudo relacionado àquilo, para cuidar de cada parte. Cada parte precisa ter um profissional que cuide disso. E daí o que eu falo que entra, não tem dinheiro para contratar, eu tenho certeza que se você for ali chamar alguém que é formado nessa coisa, que tem uma experiência, que eu posso ajudar com alguma coisa. Olha a possibilidade de produto que você tem na mão. Hoje, a quantidade de coisa que se fala, e com muita razão, sobre empoderamento feminino, sobre o lugar que as mulheres estão, né, já há bastante tempo lutando para se ter na sociedade, tudo. Você tem um projeto estruturado de meninas, né, de mulher, de uma Liga Nacional Feminina. Cara, tem muito lugar para ir, para vender. Vai se chamar a Liga Abrahend, sei lá, Zé da Pipoca. Cara, dá um name pro negócio. Eu duvido que tem cara, como deve ter marca querendo um negócio desse se apropriar de um esporte como o handball, campeão mundial. Tem muita coisa para ser feita, mas é isso que você falou, né? Eu nunca vi médico construir prédio.
Eu vi médico operar. Então é mais ou menos isso. Nunca Exato. vi treinador de handball conseguir, já vi, né? Porque se faz tudo, mas não deveria ser assim. Exato. Deveria ter uma equipe comercial, tá na rua, tem tantos projetos. Ah, mas eu não consegui captar 3 milhões de reais. Tá bom, mas você captou 10 mil aqui desse lugar, 10 mil... Pô, enche, que é como feito na Europa. E na Europa é assim, A exato. equipe, você joga lá, camiseta parece lá, tá fica dura, quadrada de tanta no corpo, coisa, de tanta coisa, né, silcada ali, Exato. enfim. E quando eu falo de rompimento de liga de confederação com a Abraham, é rompimento de não ter se achado não sei, no entrar no presente. acordo, né? Entrar no acordo, porque ia ser bom para todo mundo, como é feito masculino, Liga Sobal. Não é a Real Federação Espanhola de Balonmano que toma conta dali, dá a chancela, mas quem organiza é a Sobal, que é uma organização dos clubes, Bundesliga. Cara, no mundo inteiro é feito assim, porque a gente não copiar, tirar talvez esse peso, nesse momento ainda da confederação, de um monte de dívida, de um monte de preocupação que deve se ter com seleção e com dívidas que tem. Pô, tira esse Até peso da organização, né? Sabe? E não é excluir a confederação, é trazer junto, é pedir ajuda para os clubes. Exato. Mas, infelizmente, o nosso esporte é feito por algumas pessoas que estão preocupadas com elas. Com o ego. E não, exatamente, e não com a modalidade em si. Uma pena, enfim. Mas uma coisa só para finalizar a história de liga, de Abraham e tudo, uma coisa muito legal que eu vejo no Abraham é a história das ídolas que Hall da Fama? Hall da Fama. Meu. Isso é muito legal, cara. De pessoas que fizeram a história da modalidade, que estavam lá nessas equipes que eu falei que perdia pro Canadá, que ganharam o Winnipeg, que foi o primeiro título de Jogos Pan-Americanos do Feminino, e vocês homenagearem. Isso é muito bacana, muito legal. Isso, assim, é uma coisa que surgiu dessa ideia dessas reuniões das atletas darem as ideias do que se fazer para agregar dentro do projeto. E o que principalmente atletas mais velhas, né, que a gente colocou. As atletas que estão chegando agora... Nem sabia o que era. Exatamente. Vou perguntar quem é Zezé, quem foi Meg. Ah, não sei. Tipo, Meg Montão, né? Falamos assim, você conhece a Meg? A técnica de Guarulhos? Sim, foi uma grande goleira, mas ninguém sabia que ela foi goleira também. Mas no caso a gente estava falando da Meg Montão. E então, assim, as pessoas não sabem. Tem só uma passagem para te interromper. A gente estava num acampamento uma vez e o Léo estava como treinador. E eu fui como o Jordi levava alguns atletas para palestrar e tudo. E aí eu fui dar minha palestra e tudo e falei, porque eu tinha o Léo como espelho e tal. O Léo tava... Os caras olharam, o Léo? O cara que tá me dando treino, quem que é? Eu falei, cara, como assim, quem que é? Tipo, o cara que tá te dando treino. Cara, mas o tiozinho tá nadando na piscina, porque o Léo ficava nadando de manhã lá no SESI lá. Não, o tio que tá nadando na piscina. Eu falei, cara, o Léo, você não sabe como que você não sabe que é um Léo? O Léo parou de jogar em 2013, 12, sei lá. Como é que não sabe? Então isso é só pra fazer Mas eu até dar um exemplo que eu falo muitas vezes também. Pra você ver, eu fui em um acampamento que era, acho que do infantil ou do cadete, em São Bernardo. E acho que deve ter uns 3, 4 anos. Foi a última leva de acampamentos, eu acho que teve. E aí, eu cheguei lá e eu só escutava umas meninas assim, uma cutucando a outra. Quem que é essa aí? Tipo, eu fui lá pra dar palestra pra elas, conversar, sobre, tipo, levaram depois o troféu para tirar foto que tava lá, né, do Campeonato Mundial. E não sabia que era eu. Você imagina quem são as que a Meg cresceram Montão, ali, que fizeram o handball começar, né? Então é uma ideia que a gente, atleta, colocou porque eu acho super necessário isso, da gente conhecer a história do nosso esporte. De onde a gente veio, para entender de onde veio, para onde a gente quer chegar. Exatamente. Até essa questão assim, tipo, eu agora chego, fico em hotel, o que essas pessoas passaram lá de pedir carona em caminhão para ir pro aeroporto. Sim. Então tem muita história dessa galera aí de dormir, né, embaixo de arquibancada. De dormir que ninguém passa 12 horas no aeroporto, exatamente. 20 horas no aeroporto para pegar conexão. Então, assim, a história, a evolução do nosso esporte e que a gente sonha que evolua mais ainda e que as pessoas não passem nem... Devolver o uniforme, mano. Devolver o uniforme, cara. Esse dia eu tava lembrando lá, cara, usava as parcas, pegava as parcas, tinha um monte de anotação que os caras escreviam, essa parca foi usada pro tal. Então tinha umas 15 pessoas que usaram a parca, meu. Eu tava até escutando esses dias você conversando, não lembro quem foi, falando do tamanho dos uniformes, né? Nossa, assim, tipo, até o do 10... 1 ao 8. Do 1 ao 10 era pequeno. Aí se você jogasse maior... Pode levar pra mãe, pra arrumar, pra alguém arrumar, porque era terrível. E aí, Mai, não sei mais quanto tempo você joga, eu também não sei quanto tempo eu jogo.
Eu até brinco com o Alex, né? Eu falo pro Alex, mandou... eu só vou parar de jogar quando o Diogo e o Marcão parar. Então, porque o Alex falou, pergunta pra Mayra quando ela vai, até quando ela vai. Eu falei, eu não. Mas enfim, a gente nunca sabe, na verdade, o dia de amanhã, né? Tem um monte disso. Mas, como as pessoas que vão chegando próximo ao fim da carreira, você tem uma preocupação em se preparar pro seu pós, porque atleta morre 2 vezes, morre quando para de jogar e morre lá quando morre mesmo. E aí, como é que tá essa dupla jornada? O que você tem feito aí, ainda como atleta, mas conciliando com o seu trabalho novo? O que você tem feito? Eu falo, né, que uma coisa assim que meu pai sempre me ensinou, né? Meu pai foi meu primeiro técnico e que ele ensinou para mim e para os atletas, né? Ele frisava muito isso. O handball não é para a vida toda. A gente tem que aproveitar o que o handball pode nos dar de bom. Então, ali, se você tem a oportunidade de fazer seu pé de meia, aproveitar se você for jogar em outro país, aprender novas línguas, fazer novas amizades, bolsa de estudo. Então, graças ao handball, eu tive bolsa de estudo em colégios particulares ótimos e bolsa na faculdade. Como eu falei no começo, eu fiz 2 anos e meio de fisioterapia, tranquei para poder jogar na Europa, mas... na minha vida na Europa, até quando eu cheguei na Espanha, eu tentei ver se eu não conseguia transferir a faculdade, mas fisioterapia lá era período integral, não tinha como. Então fiz curso de massagem, que tinha relação, eu estudava anatomia também, que daí eu conseguia fazer só no período da manhã antes de ir pro treino, para não ficar parada, para trabalhar a mente, porque né, a gente para de estudar, chega uma hora que dá preguiça, né, de voltar de novo. E vamos combinar que em 2007 não era essa loucura de celular que o tempo inteiro você tá com a família aqui, né? Não era bem assim. Exato, não. E aí eu fui o que eu podia, assim. Então, estudei espanhol lá para pegar o diploma. Na França também, fiz o curso de francês. Fui pensando, eu sempre pensava, uma hora, vai que acaba aqui, né? Tem uma lesão muito grave, não posso mais jogar, ou sei lá, acontece alguma coisa, eu tenho que voltar pro Brasil, posso me virar com alguma coisa. De repente, trabalhar alguma coisa que envolva espanhol, francês, ou ir fazer massagem, porque é uma coisa... A parte da... até vou me adiantar, assim, que hoje eu trabalho com a parte de estética, mas foi uma coisa que eu sempre gostei. Então, quando eu voltei pro Brasil... Era uma coisa que eu já pensava, assim, quando eu fiz fisioterapia, eu pensava, eu vou trabalhar ou na parte de dermato ou na parte de esportes, porque é o mundo que eu vivia e eu sempre gostei. Eu comecei a fisioterapia porque eu lembro que eu falava pra minha mãe, estava na 7ª série, eu falava, eu vou fazer fisioterapia, porque eu vivia na fisioterapia, né, desde nova. E eu falava, eu gosto disso, tipo, reabilitar atleta, tipo, ver, tipo, o atleta tá ali machucado e voltar rápido a jogar. Minha mãe falava, menina, você vai mudar ainda, tipo, você tá começando no meio aí, estudando, não sabe? E você ainda vai pensar em várias coisas pra você fazer. E eu fiz fisioterapia pensando nisso. Quando eu tranquei e fui para a Europa, aí por conta da minha lesão no joelho, em 2015, que eu estava na Dinamarca, eu resolvi vir operar no Brasil. Então eu rompi meu contrato lá para poder operar no Brasil e fazer a reabilitação aqui. Operar com a doutora Pauline, que era a nossa médica na seleção, e fazer a físio com a Marina, que era a nossa físio na seleção. E eu sempre tive experiências ruins com a parte de reabilitação na Europa. Então, já na minha primeira cirurgia de ombro na Espanha, eu vim para o Brasil também para operar, que era um médico que tinha operado a minha mãe, já era médico da família. E comecei a reabilitação aqui, depois eu tive que voltar. E minha reabilitação, quando eu cheguei lá na Europa, na Espanha, foi horrível. Então, eu sofri muito com a minha cirurgia do ombro, foi muito traumático para mim. E aí, nisso, eu sempre falava, se eu tiver outra lesão séria, eu vou operar no Brasil, não quero nem saber. E reabilitar no Brasil, principalmente. Exato. Né? Então, foi uma coisa assim, quando eu rompi o LCA do joelho direito, eu falei, não vou pensar 2 vezes. Já fui, conversei com o clube, posso ir e tal. Se for pra ir, aí tem que romper o contrato por essa questão, tipo, que eles afastam, né? Que nem aqui no Brasil. Tipo, te afastam, então você tem que estar no país, porque se a vigilância bate lá pro seguro tal que tá te pagando, tem uma multa pro clube e tal. Então, por isso que eu tive essa questão de que eu tive que romper o contrato. E aí eu vim operar no Brasil. E aí, quando eu operei, eu falei, eu vou recuperar aqui, e quando eu estiver pronta, eu tento, tipo, nesse meio tempo, ver se eu consigo outro clube, ou talvez até voltar pro mesmo clube, e voltar e ficar mais um tempo na Europa. Porém, nessa trajetória aí,
eu comecei a fazer a físio aqui em São Paulo. Aí quando eu comecei a fazer alguns exercícios de quadra, eu conversei com a Rita Orsi, em Jundiaí, que já tinha jogado com ela em 2003, é minha mãezona, então eu falei assim, não consegue um lugar para eu ficar aí, tipo, para eu treinar. E ela conseguiu, fiquei lá em Jundiaí. 2015 isso? Isso foi 2015. Eu operei em janeiro de 2015, então lá por maio, junho, eu tava lá em Jundiaí treinando e tal. Aí voltei, só que eu tinha que vir para São Paulo, ainda com a questão da reabilitação. E aí eu falei com o Alex. E aí falei assim, se ele conseguia para eu treinar ali no Pinheiros, até eu voltar. E aí o Alex conseguiu, né? Tem aquela forma de agendar, né? Mas eu consegui e fiquei em São Paulo e comecei a treinar no Pinheiros. Faltava, assim, uma semana, mais ou menos, que era o prazo que a doutora tinha dado para eu começar a fazer treino com contato. A gente estava fazendo um treino com... Não podia ter contato. Final do treino, vai a dupla passando bola, arremessa. A hora que arremessa tem que voltar, retornar, que vai sair a outra dupla para arremessar. E aí, uma das meninas arremessou e eu saí com a minha dupla. Aí ela voltou toda desgovernada, querendo roubar a bola. Mentira, e tropeçou. Tropeçou assim, e caiu no meu joelho de novo. Nossa. Quer dizer, caiu no meu joelho e eu rompi de novo. O mesmo? O mesmo. E aí eu falei, putz, agora tô prestes a completar 30 anos, voltar pra, tipo, passar todo esse período de recuperação de novo. Eu não consegui me formar porque resolvi ir pra Europa. Então agora eu vou sossegar aqui no Brasil, porque aqui eu consigo conciliar o estudo com handball. E aí fiquei no Pinheiros, fiz a faculdade de estética. Ainda jogou uma Olimpíada ainda, segunda Olimpíada. Né? E aí foi uma corrida contra o tempo, né, pra ver se eu ia conseguir aí estar entre as 12 pra jogar a Olimpíada, né? Que e isso aí deu tudo certo. Aí nesse meio tempo você começou, aí começou a sua história com a estética. Aí foi onde começou. E foi uma coisa que eu sempre gostei, que nem eu falei, quando eu fiz físio, eu pensava ou a parte de esporte ou a parte de dermato. E porque eu sempre gostei muito de me cuidar e até dentro, assim, com as minhas amigas, dentro da seleção, até às vezes chegavam a fazer matérias, assim, que eu cuidava das meninas, tipo, fazia... Você que faz as trancinhas, secar o cabelo. Mundo? A trancinha até que não é muito meu forte. Sai umas trancinhas, cara, que é obra de arte, cara. Não, principalmente ali no Pinheiros, as meninas mandam bem, eu nem arrisco, porque as minhas saem meia boca. Mas assim, tipo, cuidar do cabelo, fazer, tipo, estamos na seleção, ficamos um mês lá, vamos fazer uma hidratação, vamos, né, cortar as pontinhas, sim, vamos secar o cabelo com o secador ali. Você comandava... Unha, eu sempre gostei muito, hoje até estou fora do meu padrão, mas assim, eu sempre levava o kitzinho do esmalte e tal, tinha outras meninas que tinham mania de levar também, Mayara, pinta minha unha. A Duda gostava muito, pinta minha unha, e a gente era dupla de quarto, né? Então fazia a unha das meninas, que eu gostava de fazer unha, tipo, desenhava. E foi uma coisa que sempre gostei, assim. E eu falo assim, eu trabalho com a estética, mas eu nunca gostei da estética pelo lado do exagero, que hoje a gente tem muito, assim, Nossa até Senhora. Um tema que dá um podcast, assim, você falar disso. Então, assim, eu nunca gostei dessa parte do exagero, porque eu via a estética sempre, o caminho que eu olhava, assim, eu falava, eu quero trabalhar com a estética por conta do bem-estar, qualidade de vida e autoestima. Eu acho que melhorar a autoestima da pessoa, você melhora a qualidade de vida. Total. Então, o meu pensamento era esse. E quando eu sempre fui apaixonada por essa coisa de cuidar do amigo, pensando nisso, era uma forma de demonstrar carinho, de ajudar na autoestima, porque eu nunca fui muito de demonstrar carinho com palavras, nunca fui muito de abraçar, mas essas coisas eu gostava de fazer, que era uma forma de demonstrar carinho. Que legal. Então, assim, eu sempre vi a estética nesse lado. Eu gosto muito da área, assim, tipo, trabalhar com parte de massagem, a parte de terapias manuais, terapias alternativas, por isso, a questão do bem-estar, mas hoje eu trabalho numa clínica onde a gente cuida mais realmente dessa questão estética, né? Tipo, flacidez de pele, celulite, gordura localizada, que eu trabalho junto com um doutor que é nutrólogo e ele cuida dessa parte de emagrecimento.
Então a gente trabalha em conjunto, assim, para Ajuda cuidar. imagino que ajuda muito Mas nesse assim, processo. aí a gente vê muito, né? O paciente que chega ali tá olhando para baixo, triste, tipo, e sai quando termina, que legal, tipo, emagrece ou faz um tratamento e, nossa, tô me sentindo muito melhor. Nossa, consegui usar um biquíni, ir pra praia, fazia tempo que eu não usava. Cara, isso é muito louco, porque eu não tenho saco de fazer barba, não encho o saco. Mas você falando aqui, realmente, né? Acho que você pode mudar a vida das pessoas por procedimentos estéticos, pela autoestima mesmo. Você muda a vida da pessoa. A pessoa vai lá e faz um procedimento, muitas vezes até, não sei, né? Tô me metendo aqui, mas de repente simples, né? Coisa bem simples, e a pessoa, tem uma vida mais feliz, se sente melhor, né? Não é questão de se ficar bonita pro outro, mas ela se sentir bem, se sentir melhor. E quando a gente tá bem com a gente, as coisas fluem, né? Então, assim, tem muito paciente que às vezes a gente vê, eu falo assim, você cuidar de pessoas, principalmente na área da saúde, todo mundo tem um pouco de psicólogo, né? Então, hoje, tem muito paciente que às vezes vai lá na clínica, você fala, ou não teria mais o que fazer, ou até tem, mas não vai ali não paga aquele valor por conta de querer melhorar esteticamente. E sim porque tem aquela carência de estar ali conversando, então, tipo, troca uma ideia, conta a vida pra você, é como se fosse uma terapia pra ele. Então, tem muito paciente, e fala assim, tipo, você fala assim, olha, esse tratamento, a gente não vai conseguir melhorar 100% o que você tem, a gente vai, a gente é muito claro, ali na clínica a gente fala, a parte estética, ela é a cereja do bolo. 70%, 80% é a dieta e o exercício físico. A gente só vai ali cuidar daqueles detalhes e então é detalhe. Tem milagre, né? Exato, não é milagre, estética não é milagre. Então a gente é muito sincera quando a gente conversa com os pacientes e a gente fala assim, olha, a gente vai conseguir melhorar, ou talvez não vai melhorar, e tem paciente que fecha, por isso que eu falo, vai ali porque, é o momento que tem para relaxar. Às vezes tem mãe que tá que nem agora na pandemia, a estética teve muito volume, assim, porque as pessoas ficavam em casa, quando começou a abrir, não aguentavam mais ficar dentro de casa. Imagina, ter 3 filhos, 2 filhos, correndo pela casa, tipo, era um escape. Então é um escape, é o meu momento, tipo, tinha mãe que falava, nossa, dormia aqui, tipo, você colocava lá o aparelho, a pessoa dormia. É o momentinho dela. Né? Então, a estética, acho que quando você trabalha esse lado, assim, que não é essa questão aí do exagero, vai muito para esse lado, que é o que eu sempre quis dentro da estética. Hoje eu trabalho numa clínica, e o que eu pensei quando eu me formei, eu falei assim, o handball eu vou aí... eu deixo muito claro, assim, a minha cabeça, o meu corpo já está pedindo para parar, mas a minha cabeça ainda não estava preparada, não está preparada ainda. Então eu estou nesse processo. E aí eu falei assim, eu preciso começar a ir trabalhando dentro da área que eu quero atuar depois, quando não estiver jogando mais handball, que eu quero levar para o resto agora da vida. E só que não adianta, tipo, acabar o handball e de repente eu entrar no mercado ou abrir um negócio que eu nem sei como funciona exatamente. Mayara, estamos exatamente no mesmo ponto da vida. Eu e você, porque é exatamente isso. Não é dar pra acabar aqui, começa aqui. Não é tipo, sair de um emprego e entrei em outro. É uma vida que você... Até, eu tava falando esses dias com a minha esposa. A minha vida há 2 anos atrás era um negócio que chegava no final do ano, falava, meu Deus, se acabar o handball, se eu parar de jogar, se o clube não quiser renovar comigo, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer. Hoje, eu me sinto, eu tô exatamente nessa fase, minha cabeça ainda não tá pronta, o meu corpo já tá pedindo, mas a minha cabeça ainda não tá pronta, mas eu hoje tenho mais serenidade para falar que se acabar, beleza. Tudo bem, né? Existe uma vida, tem um negócio, eu tô tocando outras coisas, entendeu? Então eu acho que é exatamente esse momento da vida que eu tô, que é igual a você, é perfeita a sua colocação, eu me vi muito nisso que você falou. Então a gente o atleta ele nunca sabe o dia de amanhã, né? Ainda mais a gente com uma idade um pouco mais avançada, né? É inevitável, tem uma duração, nosso corpo tem uma duração, o atleta ele tem uma duração, tirando o Marcão, todos os atletas eles têm um fim, não tem jeito. E aí a gente ter trabalhado isso durante esse final, esse processo de carreira de atleta, cara, é importantíssimo. E eu falo assim, não só a questão de entrar no mercado, né, porque o que eu almejo, eu quero ter o meu negócio,
Mas eu queria muito ter a experiência de trabalhar para alguém, de ver como funciona. A clínica que eu trabalho hoje me traz uma experiência assim, nessa parte de administrativa, de planejamento, de gestão, porque eu convivo ali e eu tenho uma abertura muito grande com os meus chefes ali, que é o doutor e Fala o nome da clínica, você não falou, pode falar, fala aí. Instituto Hauen, né? Ó. O doutor Eduardo Hauen, e a esposa dele é quem cuida dessa parte de administração, de gerência, que é a Daiane, né? Então, assim, a gente tem uma abertura ali, a parte da estética. Eu tive uma experiência muito legal, assim. Eu trabalhei numa outra clínica antes, onde eu simplesmente atendia. Fiquei 3 meses nessa clínica, chegava o paciente para mim, eu tinha que aplicar o que já tinha sido indicado para ele. Então, assim, para mim, durou pouco, porque eu falei braçal, assim, né? Braçal, eu sou uma máquina aqui. E não era o que eu queria. Eu falei assim, eu preciso de outra coisa. E quando eu fui para essa clínica, eu falei, aqui vou ter uma experiência melhor do que eu quero para minha vida. Então ali a gente, a gente participa, então eu cuido da parte de vendas, de marcar agenda, de ter o contato direto com o paciente, de avaliar, de ter essa troca com o doutor é super aberto para conversar. Então é uma experiência muito grande, é uma troca muito grande. Que legal. Então eu penso nessa questão, assim, para mim ter essa experiência num outro lugar, se futuramente eu for abrir o meu espaço, é necessário, porque eu vejo assim, tem muitas meninas que vieram da leva mais antiga aí, que foram para a Europa, ganharam dinheiro, juntaram dinheiro, chegaram aqui no Brasil, investiram em alguma coisa, ou em sociedade com alguém, ou sozinho, abriram. E só que não tinha experiência, assim, uma formação em gestão e administração. Você volta a ser juvenil, né? Você volta a ser juvenil. E aí o negócio quebra. E aí você tem que recomeçar do zero, você perde dinheiro. E eu tinha isso na minha cabeça. Não quero ser assim. Então, não é simplesmente, eu sou esteticista, eu quero abrir um espaço onde eu vou cuidar lá da celulite, ou vou fazer massagem, ou vou abrir um salão, se eu não tenho experiência com essa parte de gestão, de administrar o dinheiro. É você fazer um laboratório de tudo que você está se preparando enquanto você pode, né, talvez ainda atuar ter a sua renda como atleta e tal, e conciliar essas coisas. E eu queria te perguntar justamente isso. Não é fácil, né, conciliar? Não, mas eu vou falar assim, não vou falar que foi sorte, porque eu acredito muito nas coisas de Deus. Mas tudo aconteceu exatamente, assim, perfeitamente, foi se encaixando para mim. Por quê? Eu me formei em 2019 e já emendei uma pós. E aí falei, tô fresca no estudo aqui, vou continuar estudando. Tava estudando a pós, veio a pandemia, em 2020. Aí eu em casa, agoniada. Falei assim, meu Deus, nossa, ficar aqui, estudar. Então eu sou uma pessoa assim que eu gosto de me programar. Então um dia antes eu sempre fazia o planejamento do que eu ia fazer no dia. E eu gostava muito assim, acordar, treinar, aí tô livre, vou, estudo. Depois do almoço, almoço, depois do almoço estudo, então lá pelas 2, 3 eu já estava livre para assistir Netflix, para fazer alguma coisa para distrair a cabeça. Na pandemia ainda? Só que chegou uma hora que, tipo, você não aguenta mais do Acabou mesmo. Netflix filme, já zerei, E eu nunca fui de assistir série, já não tinha mais série para assistir. E então foi... Aí, sem fazer nada, ok. Chegou uma mensagem de uma amiga, que hoje é a amiga que trabalha comigo no Instituto Hauen, mas ela mandou uma mensagem num grupo que a gente tinha das meninas que eram da faculdade, das mais próximas, né? A gente tinha um grupo que sempre fazia trabalho junto, e aí depois da faculdade, a gente marcava churrasco, a gente fazia fit dance junto, e aí a gente não perdeu esse contato. Ela mandou mensagem e falou assim, meninas, tem uma clínica que tá precisando de esteticistas, se vocês quiserem mandarem o currículo para mim, porque daí eu posso encaminhar pra menina. Daí eu mandei pra ela no privado, falei, eu posso te mandar o currículo, sei lá, vai que dá certo. Falei, eu não tenho nada no meu currículo, só tenho a vida de atleta. Mas assim, daí ela falou, Mai, me manda, vai que... Porque às vezes eles até preferem uma pessoa sem experiência, que vem sem vícios de outras clínicas. Vai pegar na mão pra ensinar. Exato, do jeito que eles querem, eles vão moldar. Falei, então beleza. Aí mandei o currículo lá pra essa clínica. Quando eu cheguei lá para fazer a entrevista com a coordenadora, era uma amiga dessa minha amiga que eu já tinha conhecido. Dela,
você aqui? Ela falou, bem que eu vi que eu lembrava do seu rosto. Eu falei, nossa, olha só a coincidência. Aí deu certo, fiquei lá esses 3 meses. E o que aconteceu nesse período? A gente não tinha voltado dos treinos ainda, então eu comecei em agosto, mais ou menos. Acho que foi em agosto. Eu fazia tudo. Ela falou assim, como que você tá? Eu falei assim, e eu deixei bem claro, né? Tanto aqui nessa clínica que eu tô agora, como na outra. Ó, eu sou atleta, eu tenho essa vida de atleta, vai ter vezes que eu vou precisar viajar. Falei assim, eu prefiro já ser sincera e escutar o não, ou a pessoa fala, não, porque senão depois eu começo, né? Então, agora eu vou ter que viajar. Então, agora eu tenho que sair mais cedo. Fica ruim pra todo mundo. Então, eu já deixei tudo claro, se for pra ser, tem que ser assim. Aí conversamos, tá? Ela falou assim, ó, como você não tem experiência, vem fazer uns treinamentos, vem acompanhar os atendimentos e a gente vê. Então eu comecei aí, ela falou assim, não precisa vir aqui ficar o dia inteiro, vem nos períodos que tiver agendamento, já vi esse aparelho, vem no outro dia para ver o outro. Então eu ia, treinava de manhã, estudava, ia lá pra clínica e ficava um laboratório mesmo, exato. Tipo, conhecer as coisas, olhar. Fui e tal, deu um mês mais ou menos, já dá pra contratar, então vai legal, começar. Que bom. Aí comecei lá, ainda não tinha voltado os treinos. Então, primeiro eu comecei com esse laboratório que era um tempo menor, tipo, eu ficava de 3 a 5 horas lá na clínica. Quando me contrataram, eu ficava das 8 às 5, e aí chegava e só fazia o treino físico em casa, e aí nesse tempo eu terminei a pós. Minha pós acabou, então já não tinha mais o estudo. E aí, das 8 às 5, chegava, treinava, eu tinha um tempo para descansar, para assistir TV e tal. E aí, só fiquei nesse ritmo. Quando voltou os treinos, também voltou aos poucos. A gente treinava 3 vezes na semana. Sim. Então, tudo foi indo gradativamente. Tipo, o cansaço não foi de uma vez. Você foi se habituando, né? Que volta a treinar 5 vezes na semana e tal. E aí, todo mundo falava, meu Deus, Mayara, como você aguenta? Eu falei assim, o meu corpo foi se adaptando. Eu não sei. Tipo, claro que tem dia que eu tô mais cansada, mas eu acho que é o cansaço normal que todo mundo reclama. Sim. Não, pra mim, eu não tô sentindo esse peso de tipo... Já entrou na sua rotina, né? Exato. E assim, eu não sei você, mas eu hoje olho e como eu dou valor ao tempo, né? Como lá atrás eu falava... Eu tava até falando disso hoje no clube. O meu foco é ser atleta, eu gosto de ser atleta, é a minha profissão principal. Mas lá atrás eu me colocava desculpa, tipo, eu não posso porque eu sou atleta, eu preciso descansar. Aí você olha hoje e fala, que vagabundo, né, cara? Podia ter feito um monte de coisa, podia ter se preparado melhor. Exato. E tudo. Mas a gente, e até brinquei, eu falei pros mais, falo isso muito pros mais novos. Não adianta eu falar pra você hoje. Você vai ter que sentir na pele, cara. Porque muita gente falou pra mim, puta, velho, chato do cacete. Alguns escutam e vão sentir essa facilidade lá na frente. Outros não escutam e vão aprender na marra. Igual eu tô aprendendo, igual talvez você, né, se preparou, estudou, mas tá aprendendo ali no dia a dia e tudo. Que não é fácil, não é nem um pouco fácil. Mas assim, muito legal saber que é possível conciliar mesmo jogando em alto nível, jogando, né, um esporte de alto rendimento e tudo, que é muito bom. Mai, acho que para encerrar o nosso papo, queria falar um pouquinho de Mundial. 2013 é inevitável falar, acho que você foi uma das caras daquela seleção. Né? A gente tem muito a Duda emblemática, a Babi também, né? História de 2 referências, mas eu acho que o seu papel na seleção, esse período aí de Mundial e tal, e Olimpíada, Jogos Olímpicos, eu acho que foi um papel que você teve muito parecido com o que eu tive no meu final de seleção, que era de um grupo de suporte, mas que hoje, olhando para trás, era um grupo fundamental, né? Para em alguns momentos específicos precisar daquela pessoa com aquelas características, né? Talvez não ser uma pessoa de finalizador e tal, mas que tem o seu golzinho importantíssimo. Foi contra a Hungria? Contra a Hungria que salvou a lavoura ali, todo mundo. Eu lembro que o jogo a gente estava na fase final da Liga Nacional de 2013, e aí todos os times estavam vendo junto o negócio, aí ficou aquele negócio, tava abraçando o cara que era seu adversário. Não, você não. Virou todo mundo, né? Foi um negócio que minha esposa, a gente viu a final junto. Eu chorei, E eu tive a oportunidade de falar isso pra Duda lá na Olimpíada, que ela foi fazer uma palestra pra gente. E, assim, seja realmente quem é apaixonado por handball, com tudo, acho que foi tudo, né? Foi o jogo da maneira que foi, onde foi, o André Henning narrando, acho que foi tudo, assim. Tem alguma história aí que você pode contar pra gente que talvez não tenha sido contada aí, que traçou esse caminho de vitória pra vocês? Tem alguma coisa que fechou o grupo ali e falou, agora, depois de agora, dá não pros caras? Olha, pras minas, né? Pros caras não, pras minas. Primeiro falar que, assim,
acho que a grande parte, assim, dessa emoção, eu falo que não é só a questão do jogo. Acho que o André Henning e a Zezé ali foram muito importantes para essa emoção. Porque hoje, acho que todo mundo que coloca lá para ver se emociona mesmo assim, né? Escutando muito. E vendo a emoção que eles transmitiram, assim. E em relação ao que você falou, assim, do papel dentro da seleção, eu sempre tive muito isso na minha cabeça. Nunca me vi na seleção como a principal jogadora. Exatamente. Eu acho assim que é bem isso. As pessoas que têm poucos minutos dentro da quadra talvez não vão ter o papel principal, mas de alguma forma tem a sua importância. Eu me via muito assim, não só dentro da quadra com esses poucos minutos que acho que era para mudar o jogo ou para ter algum momento importante, mas também acho que fora da quadra eu tinha um papel importante, assim, dentro desse grupo que a gente tinha, assim, cada uma tinha uma função diferente, né? Que é uma coisa assim, até que o Bernardinho falava muito no livro dele, né, da função dele dentro de um grupo, que não era ali dentro de quadra, né, essa função de líder. Então, eu tinha muito claro isso na minha cabeça e eu sempre pensava assim, tipo, tava naquela sede no banco e pensava assim, eu quero entrar e quero dar essa cara mesmo que a Mayara tem, quero fazer essa diferença nesses poucos minutos que eu tiver. Então, eu sempre tinha muito isso na minha cabeça. Em relação a algum momento marcante, importante, assim, é uma história difícil de explicar, porque a gente estava até conversando, né, antes de começar, que começou tudo muito ruim pra gente, desde os amistosos que foram péssimos, Jéssica que se lesionou ali no final, e aí a Mari entrou no grupo e surpreendeu, assim, tipo... O papel é aquela peça que foi muito importante também no grupo, assim, com a energia que ela tinha, uma jovem que veio cheia de vontade também e que se encaixou super bem no grupo. E questão de horários, de ônibus que não vinha pra gente ir pro treino. Então, vários detalhezinhos, assim, que poderia se pegar e falar, meu, que saco, não tá tudo dando errado. Exato. Só que era um grupo que usava muito essas coisas pra parte positiva. Então, acho que a gente usou isso pra superação ali dentro. Então, quando chegou no Mundial, um grupo muito fechado, que nem parecia que a gente tinha passado tudo isso lá atrás. Era um grupo que se dava muito bem, todo mundo, assim, claro que a gente tem, assim, pessoas que a gente tem maior afinidade, em qualquer grupo é assim. Mas, assim, tava sempre todo mundo trocando muita ideia, conversando muito sobre os jogos, sobre handball, uma comissão, assim, que parecia só um também, assim, era um grupo que parecia que era tudo dentro do Morten ali, né? Tipo, já entrou, psicóloga, fisioterapeuta, supervisora, auxiliar técnico, nutricionista, um trabalho de muitos anos, né, para chegar nessa harmonia, assim. Muita gente fala, campeão mundial, e assim, a maioria o grande público, campeão mundial, mas ninguém sabe que lá em 2007 você foi lá para Espanha, talvez não na melhor condição, que a Ana, que a Duda, que toda essa galera passou, isso que a gente falou da história do Hall da Fama, né? Muita gente passou para chegar naquele momento ali, tudo que as pessoas abdicaram e tudo para poder chegar naquele momento. Teve menina que, tem várias histórias aí que passaram perrengue, né, brabo na Europa. Pô, imagina a Duda, com quantas ela foi pra Macedônia, e a Macedônia hoje, beleza, a Macedônia tá bacana hoje. Exato. A Macedônia há 15 anos atrás, pelo amor de Deus, só buraco de bala nas paredes. Gente, enfim. Os hotéis lá, meu Deus. Caça-fantasma, tudo hotel caça-fantasma. Então, assim, o Mundial, eu acho que ele coroou não só uma geração, que foi a geração de vocês, mas acho que muita gente, da Zezé, da galera que lutou muito pelo esporte. Exato, foi uma coisa... até eu acho que o masculino, acho que foi a vitória da modalidade, né? Todo mundo sentiu parte desse título, muito, né? Muito, muito, muito. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar por mim, que eu senti que é uma coisa que acho que ninguém, talvez quem estivesse no grupo, assim, saberia. Mas, que nem você fala assim, alguma coisa, mas pra mim que foi uma motivação, uma superação. Eu cheguei no Mundial sem clube, né? Por conta de uma lesão, eu resolvi vir pro Brasil, tratar, e eu estava sem clube no momento e
assim, sou muito grata pelo Graciano, que me abriu as portas para ter um lugar para treinar. Cara é incrível, cara. É um paizão para mim também. Joguei com ele e né, foi para ele assim, claro, pode vir em nenhum momento, né, criou nenhum empecilho. Então fiquei treinando lá, falei, preciso tentar, né? Então eu fiz o que estava ao meu alcance. Então eu fui assim, não tinha certeza, porque poderia ser cortada. A pessoa tá sem clube, sem, né, aquele ritmo de jogo mesmo. E a comissão apostou ali que eu poderia fazer parte desse grupo. Então isso foi uma superação, uma motivação para mim. E aí, dentro do jogo da Hungria, tem uma história interessante. Quando a gente estava se preparando para o Mundial, a gente fez um amistoso, um quadrangular, acho que foi na Hungria, e o nosso último jogo contra a Hungria tem um lance onde eu faço um arremesso muito parecido em final de jogo, e a número 7, a Suchenski, ela me dá um soco, e foi bem assim, sujo mesmo da parte dela, na costela. E eu achei até que tivesse quebrado, porque foi uma dor, assim, insuportável. A gente até, no começo, não sabia se eu ia conseguir voltar pro Brasil, porque eu tava com muita dor para respirar, eu não fui sentar para comer, doía. Não foi num torneio preparatório pro Mundial, foi um torneio... Foi antes, tá. Tipo, nessas preparações que a gente foi fazendo. E aí, tanto que eles, tipo, o Alex, né, que ficava com essa parte de edição de vídeo e tal, pegou o vídeo e, tipo, a gente vendo, nossa, filha da mãe, né, olha só, que suja. E foi bem feio. Aí, beleza, passou isso. Chegou lá no Mundial, a gente sempre tinha as reuniões, assistir vídeo, e o Morten sempre tinha essa coisa assim, ele sacou que pra aquele grupo era importante instigar pra causar raiva, porque a gente usava a raiva pra coisa positiva. Então, até no jogo da Dinamarca, que foi a semifinal, ele chegou com um monte de jornal, com as entrevistas do técnico, das meninas falando mal, se achando. O emblemático vídeo da final. Exato. Enfim. Então, chegou com isso pra cutucar. E no jogo das quartas de final contra a Hungria, eles chegaram com esse vídeo. Tipo, eles foram mostrando e ampliando, tipo, pra gente ficar com raiva da menina. E todo mundo falando, nossa, e tipo, as meninas, coitada da Maiara, né? E aí, nas quartas de final, quando eu entrei um pouco, tipo, é aquela coisa que eu falei, assim, os poucos minutos que eu entrava em quadra, eu queria dar o meu melhor, eu queria fazer a diferença naquele momento ali. E aí aconteceu o arremesso muito parecido em cima dela. E foi... Caixa. Exato. Coisa linda. Então, assim, no calor do jogo, eu nem percebi que era ela que estava na frente e tal, mas como que construiu essa história até chegar aquele momento. Coisas do esporte. Exatamente. Não, bacana demais, cara. Muito legal. E esse Mundial, eu fico muito triste, porque a gente não se preparou. A gente sempre falou que o handball precisava de um resultado. Quando veio o resultado, a gente não estava preparado para esse resultado. O que foi feito com isso? Enfim, caiu... jamais no esquecimento, né? No de vocês, então, pelo amor de Deus, vão carregar isso para da vida. É uma pena que a gente só tenha isso para relembrar, né? Que já tá na hora de outro, com o Alex, né? O Alex fala muito isso e é verdade. Tipo, toda vez que chega, parabéns pelo Mundial 2013. Faz 8 anos já. Não aguento mais, já queria uma coisa nova. Já era para ter outro, enfim. Mas a gente segue remando a nossa modalidade. Acho que você, como eu, a gente incansável na luta pela modalidade, sempre querendo ver a modalidade em detrimento das nossas vidas, da nossa dor, do nosso sono, porque a gente se desdobra hoje para poder ainda ser atleta de rendimento. Eu acho que muito o que move a gente é a paixão, é o amor. Eu falei isso hoje eu falei hoje com o Claudião. Falei, cara, eu jogo isso aqui hoje, eu posso dizer que eu jogo isso aqui hoje porque eu amo de verdade, assim, sabe? De verdade, porque é o que me move, é o que tá aqui. Não é, talvez, claro, o dinheiro é sempre importante, sempre vai ser, você ser remunerado pelo seu trabalho, mas eu acho que a paixão, o amor extrapola, né, essa questão financeira, enfim. Mai, queria te agradecer demais, espero que você tenha gostado, eu curti demais, falar de handball é sempre muito bom, com uma pessoa como você, com a sua história de carreira, com o que você representa dentro da modalidade, é melhor ainda. Obrigado demais, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz, um bate-papo muito legal, se deixar aqui... Né, vai que vai. O Rafa lá quer me alar. O Rafa quer me matar. O Rafa ele só não quer me matar mais, porque essa semana eu gravei o podcast dele, ele falou, acabou, eu falei, Rafa, quanto tempo dele é? 1h20. Eu falei, 1h20. 1h20. Eu falei, bonitão. Então,
Então, agora, quem vai me matar é o Alex, né? Porque a gente tem vídeo, academia e eu tô aqui. O Alex vai entender. Mas obrigado mesmo, tá? De coração. E pra você que curtiu mais esse papo aqui no Pod Esporte, não esquece de se inscrever, deixar seu like lá no Olá Podcast, no Spotify, no YouTube. Isso ajuda demais a gente, tá? Então aguarde aí que vai vir muita coisa bacana ainda no Pod Esporte aqui junto com o Olá Podcast. Certo? Um abraço, valeu, fui!